Bom dia, boa tarde, boa noite para você ligante que me assiste nesse sábado de manhã. Hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre traumas em idosos e crianças. A gente vai estar abordando de uma perspectiva mais da prevenção e da educação e saúde como solução desse problema, tá? Então vamos começar aí com alguns dados epidemiológicos, tá, sobre o trauma na criança. Segundo o DataSUS, trauma é a principal causa de morte em crianças no Brasil, tá? Então, as principais causas são quedas, tá? Quase 40% dos casos são quedas, né? Afogamentos também, vocês vão ver que é uma causa muito importante, e também acidentes automobilísticos, tá? Bom, é também responsável por um dos maiores problemas de saúde pública mundial, e estima-se que 90% desses acidentes poderiam ser evitados, né? O Davi Spilmer, presidente da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, né, até gosta de dizer que são incidentes, né, porque acidente é algo inevitável, né, e a maioria desses acidentes, na verdade, são incidentes, né, porque eles poderiam ter sido evitados, né? Por exemplo, aqui foi um caso aqui em Brasília, que está lá no canal do Macaro, condutor socorrista, né, em que eles chegaram na ocorrência e uma menina se afogou na piscina de casa, tá? Porque ela não estava sob supervisão dos adultos. Aqui nós temos uma criança que caiu do segundo andar de um prédio, porque também não estava sob supervisão de um adulto, tá? E também os acidentes de trânsito também nem se falam, né? Grande maioria deles poderiam ter sido evitadas. Bom, a gente precisa entender também um pouquinho do mecanismo de trauma na criança, para a gente entender qual que é a diferença da abordagem diante de um trauma numa criança, tá? A criança ela possui uma proporção de gordura corporal muito menor quando comparada a um adulto, né? Então a capacidade de absorção contra choques mecânicos na criança é menor. Também existe uma proximidade das vísceras à superfície do corpo, ou seja, os órgãos internos estão mais próximos da superfície do corpo. Então, por conta da criança ter uma menor quantidade de gordura corporal e as vísceras estarem muito próximas ao corpo, quando um choque mecânico atinge essa criança, os danos causados são muito maiores na criança do que no adulto, tá? Existe uma maior flexibilidade dos ossos por conta dessa calcificação incompleta aqui, tá? Então o osso ele é mais molinho, digamos assim. Um pouco dos aspectos psicossociais, a criança apresenta uma limitação na capacidade de interação com pessoas desconhecidas, então é muito importante que o socorrista tenha uma abordagem mais humanizada para com a criança, né? Aborde essa criança de uma forma mais lúdica para que a criança consiga se sentir mais segura, né, com o socorrista. Bom, o Brasil tem diversas campanhas educativas, né, que trabalham mais a educação em saúde. Então a gente, por exemplo, tem o Maio Amarelo, né, que tem o objetivo de reduzir os acidentes de trânsito, beleza? Também tem diversas outras campanhas educativas que trabalham a educação em saúde na questão de queimaduras, de quedas e etc. Tá? Aqui nós temos alguns dados da Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. 16 brasileiros morrem afogados diariamente. E desses 16, 2 a 3 morrem tentando resgatar a outra pessoa, né? Então, é muito importante, principalmente na questão do afogamento, a prevenção. Você evitar que essa pessoa se afogue. E se caso uma pessoa esteja se afogando, é preferível que a pessoa lance uma boia até a pessoa, né? Porque o que acontece muitas vezes, né, nesses 2 a 3 brasileiros que morrem dos 16, é que a pessoa literalmente entra no desespero para tentar salvar outra pessoa e essa pessoa acaba puxando, né? No calor da emoção ali, acaba puxando essa outra pessoa e acaba que as duas pessoas se afogam, né? Teve até um caso muito triste que 3 irmãos estavam numa represa, né, nadando, um deles se afogou, o segundo tentou salvar o primeiro e acabou se afogando também, e o terceiro
tentou entrar para salvar também e acabou se afogando e os 3 morreram, tá? Bom, aqui nós temos também alguns dados do DataSUS. Afogamento é a segunda causa de óbito em crianças de 1 a 4 anos, a quarta causa de morte entre crianças de 5 a 9 anos, a terceira causa de 10 a 14 e a quarta causa de 15 a 24 anos. Então a gente pode ver que o afogamento está aí quase liderando as causas de morte nessa faixa etária, tá? E as crianças abaixo de 9 anos se afogam mais em piscinas em casa, né? A gente às vezes pensa que o mar é mais perigoso, mas no mar a gente tem os salva-vidas, né? E o mar a gente sabe que é mais perigoso, né? Por conta das ondas. Então a gente acaba tomando mais precauções, tá? Por isso que eu enfatizo mais uma vez, a prevenção é sempre a melhor solução, tá? É claro que a gente também deve saber muito bem sobre primeiros socorros, mas a gente deve enfatizar muito a prevenção, né? A gente deve prevenir e, se caso aconteça, a gente deve saber como agir, né? Porque tem situações, por exemplo, de um afogamento, né, grau 6, por exemplo, que se uma pessoa não souber o que fazer rapidamente, até o socorro chegar, muito provavelmente essa pessoa não vai sobreviver mais, tá? Crianças acima de 10 anos e adultos se afogam mais em águas naturais, rios, represas e praias, justamente por esse aspecto que eu acabei de citar. Tá? 44% ocorrem no verão, e crianças de 4 a 12 anos que sabem nadar se afogam mais pela sucção da bomba em piscinas, né? Às vezes o cabelo acaba ficando preso naquela bomba e a criança simplesmente não consegue voltar mais, né? Então é muito importante que as piscinas também tenham aquela grade de proteção que você acopla na bomba, tá? Bom, aqui nós temos algumas considerações importantes sobre o afogamento, tá? A criança, ela não precisa estar submersa para se afogar, né? A criança pode se afogar num balde de água, numa bacia de água em casa, tá? Às vezes no próprio box do banheiro, né? Aquela quantidade mínima de água que se acumula no chão, se a criança fica com a face sobre a água, aquilo já é o suficiente para ela se afogar. Basta que as vias aéreas estejam submersas sobre a água para uma criança se afogar, tá? E a criança, dependendo da idade, se ela for muito pequena, ela tem uma incapacidade motora de sair daquela situação, né? Às vezes ela pode cair com o rosto em cima da água e não conseguir voltar mais. Ela tem essa incapacidade motora, tá? 1 minuto de distração pode ser suficiente para que uma criança se afogue, né? Então, por exemplo, uma mãe ou um pai que está dando banho numa criança numa bacia no banheiro e sai para pegar uma toalha, sai para pegar o celular, sai para atender a porta, pode ser suficiente para aquela criança se afogar numa bacia d'água dentro de um banheiro, tá? Então, com a criança é muito importante a supervisão, né? Para todos os aspectos, tanto para queda quanto para afogamento, né? Acidente de trânsito já é uma abordagem um pouco diferente, mas na maioria das vezes a supervisão é extremamente importante com crianças, né? Em acidente de trânsito também estão inclusos atropelamentos, né? A criança, quando está na rua, ela gosta muito de correr para lá e para cá, então o adulto tem que ficar sempre de olho nessa criança, porque ela pode atravessar a rua de uma vez e acabar sendo atropelada, por exemplo, né? Voltando aqui ao afogamento, muitas vezes as pessoas subestimam o risco e superestimam a capacidade de agir diante de uma situação de afogamento. A gente já vai falar um pouquinho melhor sobre isso, tá? Gostaria de trazer um caso real aqui também. Acredito que muitos de vocês tenham acompanhado o caso lá em Londrina de um bebê de 11 meses que se afogou na piscina de casa. Tá? Então, a família ligou para o corpo de bombeiros, mas uma viatura estava passando bem próximo do local. Tá? E eles acabaram fazendo ali os primeiros socorros. Tá? Analisando o vídeo, a gente consegue perceber claramente que o estresse influencia muito na capacidade de raciocinar diante de uma situação dessa, né? Quando os policiais chegam na cena, a mãe está gritando bastante, né? E a gente tem que considerar também que são policiais militares, então eles não vivem isso todos os dias, né? Eles tiveram ali um curso de primeiros socorros de, sei lá, 15, 20, 30 horas, há, sei lá, 2, 3, um ano atrás,
né? Então, eles não vivem isso, tá? Então, a abordagem deles foi um pouco diferente. Claro que é muito fácil a gente julgar, né, a abordagem que eles fizeram com a criança, mas o importante é que a criança saiu com vida dessa situação, né? E analisando o vídeo também, a gente consegue perceber que o mínimo pode ser suficiente, né? O policial, que parece ser o mais novo, ele chega na criança quando ela mal é retirada da água e faz uma respiração boca a boca. A criança provavelmente estava em parada respiratória, ela ainda não tinha evoluído para parada cardiorrespiratória, né? E essa uma respiração boca a boca pode ter sido suficiente para melhorar o prognóstico dessa criança, né? Então, o mínimo que a gente faz é o suficiente. Por isso que é muito importante a prevenção e a educação em saúde, né? Instruir pessoas leigas, porque, como eu falei, às vezes, se esses policiais não tivessem chegado na cena e a família não soubesse o que fazer, até o socorro chegar, essa criança poderia ter evoluído para uma parada cardiorrespiratória, por exemplo. Aí o prognóstico é muito negativo, né? Devemos também ficar sempre atentos, ainda que o local tenha um guarda-vidas, né, no caso de clubes e praias, porque às vezes quando o local tem um salva-vidas, as pessoas ficam mais tranquilas, né? Não, tem um guarda-vida aí. Então a gente não deve delegar essa função de supervisionar as crianças para o guarda-vidas. Porque vamos colocar no lugar do guarda-vidas também, né? Imagina você ter que ficar de olho em 30 pessoas ao mesmo tempo, né? A boia de braço ela também tende a diminuir a supervisão, né, por parte dos adultos. Então, às vezes, o adulto coloca a boia de braço numa criança e acha que ali ela já está protegida, né? Muitas vezes isso não é verdade. Às vezes a criança tira também a boia de braço porque acaba incomodando muito ela na hora de nadar e aí o perigo é eminente, né? A questão do treinamento de natação para crianças, né, também é importante, claro, mas pode ser perigoso, né? Porque às vezes a criança pode se sentir mais segura para ir até o fundo da água, o adulto também pode achar que não, a criança sabe nadar, então tá tranquilo, mas a gente tem aí uma discrepância entre ferramenta e risco. Às vezes a criança está acostumada a nadar numa piscina de 25 metros. Se você coloca essa mesma criança numa praia, por exemplo, a realidade já é totalmente diferente. Essa criança muito provavelmente vai se afogar se ela tentar ir até o fundo, né? Então a gente tem que analisar essa questão de ferramenta e risco. Se o risco superestima a ferramenta que eu tenho, né? Ou seja, o exemplo que eu dei, se uma criança está acostumada a nadar numa piscina de 25 metros e ela vai para uma praia, muito provavelmente essa criança vai se afogar, beleza? Bom, no idoso, a queda é a principal causa de morte e invalidez em indivíduos maiores de 75 anos, tá? Inclusive a gente tem um manual de prevenção de quedas em idosos, tá? É uma campanha aí chamada Cair de Maduro é só para a fruta. É bem interessante também, recomendo que vocês leiam depois. E as fraturas mais comuns são em ossos longos e quadril, e tem também um maior índice de morbimortalidade, né? A gente sabe que a fratura aí é um dos ossos que mais sangram, tá? Então, o risco de um idoso que quebra o fêmur evoluir para um choque hipovolêmico também é muito alto, tá? Aqui também eu tenho uma imagem de uma ocorrência real aqui do GEMAL SAMU DF, de um idoso que estava descendo as escadas e acabou caindo e teve um TC grave, tá? Então, mais uma vez eu enfatizo a importância da prevenção, né? Ter piso antiderrapante em casa, né? Ter aquele corrimão na escada para o idoso conseguir se segurar, não deixar móveis, né, no meio do caminho. Às vezes esse idoso pode tropeçar e cair, às vezes até os próprios animais de estimação. Não sei se vocês têm cachorro e gato em casa, tem horas que eles ficam muito coladinhos com a gente, né, e às vezes a gente não vê, acaba tropeçando neles, né, principalmente se você tiver um cachorro pinte, por exemplo, você acaba tropeçando nele. E para o idoso isso pode ser muito perigoso, ele pode cair e se machucar, né, porque os ossos dos idosos são bem mais frágeis, tá? E aí, como que a gente pode prevenir tudo isso, né? Aqui a gente tem uma imagem de uma criança, né, que está segurando numa panela quente. Então aqui a gente tem um alto risco de queimadura, né? Então sempre que um adulto estiver fazendo comida, por exemplo, é muito importante deixar o
o cabo da panela virado para o lado contrário, né? Para a criança ter muito mais dificuldade em acessar essa panela. E claro, mais uma vez eu bato na tecla, criança tem que ser 100% supervisionada, tá? A maioria das ocorrências do SAMU e dos bombeiros com crianças são por incidentes, não acidentes, né? Davam para ter sido evitados e às vezes um descuido de, sei lá, 1 minuto foi suficiente para essa criança ter aí uma lesão, né? Aqui a gente tem também uma outra forma de prevenir afogamentos em crianças em piscinas, né? Então colocar essa grade aqui para a criança não ter acesso quando um adulto, por exemplo, precisar sair, né? Então todos os ligantes aí que estão me assistindo, eu sei que vocês têm piscina em casa, então é bom fazer esse investimento aí, né, de colocar essa grade aí na piscina para evitar acidentes, tá? Aqui no banheiro a gente tem um piso antiderrapante, tá, para evitar quedas, né? Aqui também a gente tem a famosa cadeirinha, tá, para evitar acidentes de trânsito. Evitar acidente de trânsito não, né? Diminuir os impactos caso um acidente de trânsito venha acontecer com uma criança, justamente por aqueles aspectos que eu falei no começo, né? Da criança ter as vísceras mais próximas à superfície do corpo, ter uma menor quantidade de gordura corporal, né? Os ossos delas serem mais molinhos, ainda não tiveram a calcificação incompleta. Então, um acidente de trânsito para uma criança tem um prognóstico muito mais negativo do que com um adulto, tá? A mensagem que eu queria passar por hoje é essa, tá? Prevenção como solução, tá? Volto a dizer, é muito importante que a gente saiba primeiros socorros, o que fazer em caso de um afogamento, em caso de uma fratura, em caso de uma hemorragia, mas é muito mais importante a gente prevenir, tá? Vocês viram que 90% dos casos de traumas em crianças poderiam ter sido evitadas, né? Então o importante é a gente prevenir e, se caso aconteça, a gente saber o que fazer, tá? Então trabalhar a prevenção e a educação em saúde, principalmente com o público leigo, beleza? Por hoje é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e tamo junto.